E aí, pessoal, bora continuar nossa aula de função exponencial. Trouxe aqui a tela do nosso GeoGebra. A gente parou exatamente nesses pontos. A gente estava analisando a função de leis f e g, né? As duas tinham domínio real. E as imagens das duas, nesses casos, variavam de zero, não incluindo ele, porque não toca o eixo x, a gente viu, até o mais infinito. Beleza, ou seja, é asterisco positivo. Sem o zero, números positivos, sem o zero. Ok, pessoal. Mas, continuando. As duas, ambas as funções, a f e a g, elas interceptam o eixo y no ponto A. Bom, só relembrando, se intercepta o eixo y, o x vale zero. Tá? Ponto A aqui tem coordenadas 0 e 1. Só que esse S é variável. Eu posso encontrar o ponto que intercepta o eixo y tanto para uma quanto para outra. Basta jogar zero e calcular f de zero, que é esse valor C, tirar o rastro para a gente ver. E se eu fizer a mesma coisa na G, 0 e G de 0, vai achar o ponto D. Tanto o ponto C quanto o ponto D são iguais. Inclusive, qualquer número que eu pusesse aqui na base da potência, elevado a zero, daria quanto, gente? 1. Qualquer valor elevado a zero, exceto zero, claro. Zero elevado a zero eu não posso calcular. Qualquer número elevado a zero sempre resultará em imagem 1, em resultado 1. Por isso, nesse formato, a função exponencial corta o eixo das ordenadas no valor 1. Tá? Nós vamos fazer algumas alterações que a gente já viu bastante, viu muitos minutos dessas duas funções. Vamos prosseguir. Se eu fizesse alterações, por exemplo, eu vou esconder as outras coisas. Ok? Eu vou deixar esse texto escondido também. Esse fica, esse ponto C e D. Eu vou deixar o ponto C. Se eu fizer alterações aqui, somei com 1. O que aconteceu, gente? Vamos fazer interpretações. Eu somei com 1. O que aconteceu? As imagens todas da minha função transladaram verticalmente uma unidade, aumentaram uma unidade. Significa que tudo que eu fazia antes, agora eu faço somado com 1. A assíntota, ou seja, o eixo que não tocava, que o gráfico não tocava, não era zero, agora não toca valores em 1. Por que nunca gerará 1 essa função? Porque isso nunca será zero, então nunca será 0 mais 1, ou seja, 1. Eu posso traçar inclusive essa reta y igual a 1, ou melhor, eu posso vir até o GeoGebra e considerar para essa função as assíntotas. Onde estão as assíntotas? Aqui. Se eu digitar a assíntota da função f, pronto. Digitei e dei Enter. O que apareceu? A reta pontilhada y igual a 1. Isso é uma assíntota. Se eu der zoom, a minha função nunca toca o eixo que é dado pela reta y igual a 1. Tá? Se liga. Se eu somar 2 em relação à função original, ele sobe 2 unidades. A assíntota também muda. Tudo bem? Ó, mas no registro numérico, isso aqui nunca zera, então nunca vai dar resultado 2. Dá 2 e pouquinho, mas nunca dá 2. Se eu diminuir 2 em relação à função original, o gráfico agora inclusive corta o eixo x, ó, porque agora zeraria. Algum valor que eu jogue aqui, no caso, se eu jogar 1, vai dar 2 menos 2 dá 0. Ó, é justamente. Jogando 1 na função, eu tenho imagem 0. Ok? A minha assíntota desce uma unidade. Então, para eu brincar com as assíntotas, o que é que eu vou fazer? Eu pego a função básica, acrescentei ou tirei alguma coisa daqui, ela vai transladar verticalmente. A mesma coisa ocorre com a outra função. Ó, mais 3. Eu tinha ela, mais 3. Pronto. Ela foi para lá em cima. Ó.
Antes eu tocava o eixo y em 1, agora eu toco o eixo y em 4. Porque tudo que eu tinha antes aumentou 3 unidades. Todas as imagens que eu tinha antes aumentou 3 unidades. Beleza, escondo ela. Vou pensar só na anterior. E se eu mudo a base, gente? Se a base não for 2, for 3. Se for 3, ó, ela continua crescendo. O comportamento não mudou em relação a 2 elevado a x. Ela continua bonitinha aqui. Eu escrevendo as assíntotas agora, ó, o eixo x fica pontilhado, porque não pode zerar. E se for 3 sobre 2, continua o mesmo comportamento crescente, tá? Agora, se eu digito e for 2 sobre 3, a função agora passa a ser decrescente. Já adiantando a ideia, todas as vezes que o número na base da potência for um valor, já falei isso na aula passada, repetindo, for um valor entre 0 e 1, a função será decrescente, ok? Caso contrário, se esse valor, inclusive fracionário também, né? 3 sobre 2. 3 sobre 2 dá 1,5, é maior do que 1. Para todo valor maior do que 1, tá? Essa função será crescente. E se for 1, Celso? Vamos colocar 1 para vocês verem o que acontece. Olha o que aconteceu. Ficamos com a função constante, né, gente? 1 elevado a x é sempre 1. Independente do resultado que eu ponho em x, do valor que eu ponho em x. E se for algo negativo, Celso, se eu puser menos 1 e der Enter, olha o que apareceu. O ponto não está definido. Para gerar função exponencial, a base não pode ser um resultado negativo, gente. Ok? Até porque, ó, menos 1 elevado a 1, menos 1. Menos 1 elevado a 2, menos 1 elevado a 2, 2. Então, teremos uma coisa alternada. Para os negativos, ficaremos para baixo. Para os positivos, ficaremos para cima. Não vai gerar gráfico de função. Ok? Toda vez que a minha base for negativa. Só tem o gráfico de função exponencial se a base da potência for positiva. Aí tem dois casos. Se o valor estiver entre 0 e 1, a função exponencial é decrescente. Se a base for maior do que 1, a função exponencial é crescente. Tá? Se liga. Vou voltar aqui à minha base 3, né? Cansei do 2. Beleza. Se eu pegar esse número, essa potência, e multiplicar ele por um 2, vou multiplicar a potência por um 2. Aí ficaria 2 vezes 3 elevado a x. Não muda nada, praticamente. Só muda o crescimento. Eu cresço mais rápido ainda. Porque, por exemplo, 1 elevado a 3 dá 3. Só que vezes 2 vai para 6. Então, eu estou dobrando as minhas imagens. Se eu multiplicasse por 3, eu estaria triplicando. E aí vai. E se eu multiplicar por menos 2? Eu estou dobrando, só que negativamente, as minhas imagens. 3 elevado a 0 dá menos 1. Porém, multiplicado... Minto. 3 elevado a 0 dá 1. Porém, multiplicado por menos 2 vai dar o quê? Menos 2. Eu dobro e desço. Eu estou multiplicando por menos 2. Tá? E aí vai. Se eu voltar para a minha função original e mudar ao invés da base, situações na base ou no resultado da potência, eu mude o expoente. Eu vou somar um expoente. Olha o que acontece. A função ela tem um comportamento muito parecido com a preliminar. Foi inclusive digitar uma f1 de x igual ao anterior que eu tinha, 3 elevado a x. Pronto. Ela está aqui. Ó. A original era essa, um laranja.
E a nova, que eu estou somando 1 no expoente, 3 elevado a x mais 1, o que aconteceu? Subiu. Bom, gente, por quê? Se eu puser 0 aqui no x agora, me sobra 1, tá? Então, não vai, se eu colocar x igual a 0, não vai acontecer mais a imagem do x igual a 0 que acontecia na outra. Vai acontecer a imagem do x igual a 1. Se eu colocar 1 agora, que na outra dava 3, é o mesmo que estar resultando, colocando 1 vai resultar em quanto? 2. É o mesmo que estar colocando 2 na outra. Então, o que é que está acontecendo? Quando eu somo 1, é como se houvesse um arrastamento da função, do gráfico da função. Para que direção? Para a esquerda. Estão acontecendo mais rápidas as coisas. Eu somei 1. E se eu estiver subtraindo 1, o meu gráfico básico é o laranja. E o que é que aconteceu agora? Eu joguei mais para cá a função. Repare. Quando der 0, é como se eu estivesse jogando na outra função a imagem do menos 1. Se for 1, ao jogar 1 nessa função verde, 0, é como se eu estivesse considerando a imagem do 0 na de cá, na básica. Então, se eu subtraio, eu demoro mais de fazer o meu processo. Então, significa que eu vou ter um deslocamento para a direita. Subtraindo na variável, eu tenho um deslocamento para a direita. Somando algo a essa variável, eu tenho um deslocamento para a esquerda. E se eu multiplicar, Celso? Vou pegar a minha função básica, ao invés de somar e subtrair, vou multiplicar. Não muda muita coisa também não. Tá? Pelo menos o ponto que corta o eixo das ordenadas em relação ao anterior permanece. Ok? Porque jogando 0, multiplicado por 2, continua 0. Tá? Qual é o segredo? Não tem necessariamente segredos para construir os gráficos. Você tem que observar o comportamento principal das funções mais básicas, mais triviais, como essas. E ao acrescentar valores em expoentes, ao acrescentar valores nas funções, quando eu falo acrescentar, eu também posso subtrair. Ao multiplicar, eu tenho que reparar o que acontece nessa função básica. Tá? Você pode pegar um gráfico básico e manipular, entender a manipulação quando eu faço alterações. Aí você vai conseguir construir gráfico de função exponencial sem problema, meu povo. Beleza. Óbvio que quando eu faço essas situações, se eu somasse aqui, eu estaria alterando o conjunto imagem. A gente vai estar vendo, ok? Mais à frente, em outras possibilidades. Eu vou parar por aqui e eu vou fazer a terceira aula com a função genérica, para a gente recapitular esses pontos, para bater bastante função exponencial. E eu vou trazer uma situação problema logo depois. Valeu, meu povo. Até a próxima.